sertão ocupado por índios bravos. Itaipava é o terceiro distrito de Petrópolis, o único que ostenta um nome tomado do idioma indígena. A palavra Itaipava significa recife de pedra que atravessa o rio de margem a margem, provocando o desnivelamento da corrente, pequena queda d'água. A descoberta de vestígios de objetos indígenas nos rios petropolitanos reforçou a tese de que muitas picadas no caminho para Minas Gerais, que posteriormente foram aproveitadas pelos colonizadores, na realidade foram abertas pelos índios em seus movimentos migratórios. A Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro, datada de 1767, assinala uma vasta área da margem direita do Rio Piabanha e da margem setentrional do Rio Paraíba, até Minas Gerais, a qual é denominada Sertão Ocupado por Índios Bravos. De acordo com muitas pesquisadoras, por esta região também passaram os puris, considerados da mesma etnia dos coroados. Esta história é confirmada por Debré, quando se refere aos pataxós, considerando-os da mesma etnia dos puris, os quais habitavam as florestas do sertão à beira do rio Piabanha. Oi, gente, quem está falando aqui somos eu, César Nascimento e Renata Caspar. Renata, isso. Nós somos da tribo, vamos nos situar, da tribo do Maranhão. Eu sou de São Luís, da ilha. Isso, eu sou de Teresina, nasci em Teresina, que é colado ao Maranhão, mas me criei no Maranhão. Só nasci em Teresina, fui para Caxias e depois São Luís, quando a gente se conheceu, né? Isso, então. O Maranhão é um estado que pertence à região Nordeste, mas ele é um estado com uma peculiaridade, porque ele está ali no meio norte, então ele faz fronteira ali com o Pará, já com a Amazônia e com o Piauí, então tem características muito nordestinas, um litoral nordestino, belíssimo, exuberante, mas é invadido pela floresta amazônica. Lindamente. Lindamente. E aí a gente migra para o Sudeste. A gente encontra aqui a nossa Jussara. Mas a nossa Jussara muda de nome. Como é o nome da nossa Jussara? É o açaí, minha gente. O açaí, o açaí é conhecido aqui como açaí, lá no Maranhão é Jussara. E aqui no Sudeste o pessoal come muito açaí com frutas, com granola, com várias coberturas. E tal. Amendoim. No Maranhão a gente come a nossa Jussara e a gente tem uma festa maravilhosa em outubro, que é a festa da Jussara. E lá no Maranhão a gente come a nossa Jussara com camarão seco, bem pequenininho, e a nossa farinha d'água, que é a estrela da culinária nordestina e no Maranhão também, que vem da nossa mandioca. E depois de 5 anos no Rio de Janeiro, a gente sobe a Serra Fluminense e vem conhecer esse brinco que é essa cidade linda que é Petrópolis. E aí a gente chega aqui e encontra uma pequena Europa, né, uma cidadezinha da Europa, e aí a gente já não vê mais com tanta, né, uma presença tão forte do índio e do negro. Muito menos ainda, o índio não temos como identificar em Petrópolis. E o negro, a gente vê realmente na população de Petrópolis que existe uma miscigenação, que não é só uma população alemã, né, europeia, que italiana, nós temos outras influências, mas a gente não vê isso nas manifestações culturais. Então vamos cantar para homenagear essa farinha, porque essa farinha de influência indígena que vem da mandioca, que alimenta o nordestino, que dá essa força e essa garra para esse povo guerreiro, para esse povo lutador, que é o povo nordestino. A farinha tá nesse sangue, tá nessa raça, tá nessa vontade de vencer, né? Então vamos homenagear a farinha. Vamos lá, gente. É uma toada. Uma toada de Bumba Meu Boi. De Bumba Meu Boi que fala na farinha também, mas isso aqui assim, ó, sotaque da Baixada. Gente, isso aqui é uma matraca, tá? Um instrumento. Instrumento do Bumba Meu Boi do Maranhão, Fala assim, ó.
farinha, feijão verde pra quentar. Tô levando uma fieira de peixe do Pindaré, pra gente comer com arroz no jantar. E de casa prepara a farinha, feijão verde pra quentar. Tô levando uma fieira de peixe do Pindaré, pra gente comer com arroz no jantar. Minha fieira tem mandi dourado, tapiaca, piau e cará. Tô levando fieira de peixe do Pindaré, pra gente comer com arroz no jantar. É isso aí, minha gente. Salve o Maranhão, salve Petrópolis. Olá, eu sou Juliana. Eu sou do norte do Brasil, nascida no Acre. Sou mulher, neta de índio, mãe de 2 filhos. Não sou cozinheira, mas eu adoro cozinhar. E pra mim, a cozinha é o melhor lugar da casa. Por isso eu me tornei nutricionista. Hoje eu vou fazer um bolo de aipim com coco. 2 ingredientes de destaque da culinária dos povos originários. E essa possibilidade de juntar aipim com coco sem farinha de trigo, porque a farinha de trigo era utilizada somente na Europa, é incrível. Eu vou caprichar nessa receita e aí eu faço um cafezinho fresquinho. A receita clássica desse bolo leva 1,5 kg de aipim ralado, mais meio quilo de coco ralado, tudo fresco, 3 ovos caipiras, 100 gramas de manteiga e 1 xícara de açúcar. Açúcar comum, branco. Você pode até mudar algum ingrediente dessa receita, mas ela não vai ficar saborosa e a ideia é que esse bolo fique úmido, bem molhadinho. Hoje eu vou fazer o aipim em forma de doce. O açúcar hoje em dia é sempre um problema. Então, se você não quer usar o açúcar refinado, você pode usar o açúcar demerara ou o açúcar cristal. Eu não indico o açúcar mascavo, porque você vai mudar a coloração do bolo. E o bolo de aipim com coco, ele fica bem amarelinho, principalmente se você usar o ovo caipira. O que a gente não pode é deixar de comer uma coisa maravilhosa dessa por causa do açúcar. Mas, claro, respeitando as pessoas que têm restrições alimentares. Eu vou misturar todos os ingredientes numa única cumbuca. Eu gosto de falar a palavra cumbuca porque ela é bem brasileira. Aqui a gente coloca todos os ingredientes. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente. A minha avó fazia muito bolo e ela dizia que o ovo tinha uma catinga, que é aquele cheirinho da gema. Então, eu vou ensinar vocês a tirar uma membrana que tem em volta da gema. Essa membrana faz com que o bolo fique com aquele cheirinho de ovo no final, quando ele não é muito bem batido. Bom, agora eu vou tirar a catinga do ovo. A gente sempre quebra o ovo antes, que é para não estragar a receita. Ele tem uma membranazinha branca que também eu gosto de tirar. Não sei se dá para ver aí na câmera. Eu gosto dessa característica do ovo caipira, que a gema é bem amarelinha e deixa uma cor vibrante no bolo. Agora que todos os ingredientes estão dentro da cumbuca, eu vou mexer com a mão. Essa minha cumbuca é um pouco pequena, mas a gente tenta. Você tem que mexer bem e ele vai começar a pegar uma coloração amarela. Mistura todos os ingredientes, sem pressa. E você pode deixar o forno pré-aquecido a 180 graus, meia horinha aproximadamente. A característica dessa receita é que ela fica, o aipim, depois de ralado, mantendo ele na geladeira, ele vai ficar bem úmido. E eu quero que ele fique bem molhadinho, não vai ficar aquele bolo de aipim seco. E essa quantidade de açúcar é ideal, é proporcional para a quantidade de aipim
e coco que a gente leva nessa receita. Não pode parar de mexer, tem que mexer, misturar bem. Pega de baixo, volta pra cima. Tem que misturar bem. Esse não vai ficar tão amarelinho como os outros dois, é porque depende do ovo também, né? Bom, agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido. Não precisa untar a forma. Você pode usar um papel de forno só na parte de dentro da forma ou na lateral, se você quiser também que o bolo saia bem feitinho. Eu quero aproveitar que eu tô fazendo uma receita usando mandioca e lembrar que há quase 5 séculos a mandioca continua mantendo o prestígio popular e que a gente não pode deixar que as dietas da moda prejudiquem a imagem da farinha, porque ela é importante para a nossa nutrição. E como dizia Câmara Cascudo, sem a farinha de mandioca, a refeição estará incompleta e falha. Bom, depois que eu misturei bem a massa, fica um caldinho, que é exatamente a água da mandioca e do coco. E aí eu vou transferir para uma forma, já coloquei o papel e ela vai para o forno por aproximadamente 40 minutos ou até que ele fique douradinho por cima. Esse bolo vai ficar com uma casquinha em cima e por dentro ele vai ficar bem grudadinho, bem molhadinho. Você pode usar qualquer forma que não tenha furo no meio, que aí ele fica uniforme e ele vai assar por completo. Bom, agora eu vou levar para o forno e vai ficar aproximadamente 40 minutos. Bom, acho que o meu bolo tá bom. Bom, o bolo ficou pronto, vou passar um cafezinho. Eu espero que vocês tenham gostado e inventem novas receitas com antigos alimentos.